Queridos, eu quero pensar com vocês. Deixa eu ligar aqui meu aparelho, onde está a mensagem, para a gente pensar com vocês no seguinte tema: sirva a Deus pela motivação correta. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando nós vamos para o capítulo 58 do profeta Isaías, nós vamos observar ali uma atitude do povo de Israel servindo e adorando a Deus com muito sacrifício, com muita dedicação, com jejum, fazendo algumas coisas religiosamente falando, né, no desejo de que isso agradasse ao Senhor. E Deus chega para Isaías e diz: olha, fala para aquele povo que o que eles estão fazendo não está sendo agradável a mim. E quantas vezes, queridos, nós agimos de maneira, digamos assim, indevida, ainda que de maneira religiosa, ainda que de forma sistemática, né? E aplicamos aí a oferecer algumas coisas ao nosso Deus, e muitas vezes aquilo que fazemos não agrada ao Senhor. E eu queria que nós pensássemos nessa frase: sirva a Deus pela motivação correta. Isso faz toda a diferença. O texto está pautado, ou a reflexão, a nossa reflexão, está pautada no capítulo 1 do livro de Jó e no versículo 21, que diz assim: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que esse versículo ele é bem conhecido, né, de todos nós aqui, porque o patriarca Jó, né, é uma figura, vamos assim dizer, um personagem bíblico muito conhecido, e esse versículo também traz a nós a lembrança do comportamento de Jó, quando ele perdeu tudo que tinha, quando as suas riquezas foram embora, os seus empregados também, os seus filhos também morreram, e a Bíblia diz que Jó se rende ao Senhor e fala exatamente isso. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó é um personagem, né, que foi admirado tanto por Deus como pelo diabo. Esses dois seres que mais conhecem a vida do ser humano não teve motivos de acusar Jó de alguma coisa, né? É tanto que quando Jó passa por toda essa situação, antes a isso, há uma conversa, a Bíblia diz que é uma conversa de Deus com Satanás, e Deus diz: olha, observou meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal e tal. E Satanás diz: ele só é assim porque tem as riquezas, tem todas as bênçãos e tudo mais. E aí Deus permite que Satanás dê uma peneirada aí na vida de Jó, né? E Jó continua íntegro, adorando, amando ao Senhor, independente da circunstância que estava vivendo. E é isso que eu quero pensar com vocês. Queridos, vivemos um momento muito difícil no que diz respeito ao compromisso de servir a Deus simplesmente por aquilo que Ele é. A gente tem dificuldade nos dias de hoje. A gente enfatiza muito mais o que Deus faz para nós, muitas vezes, do que aquilo que Ele é, daquilo que Ele representa para nós. A nossa motivação para adorar a Deus, muitas vezes, está atrelado a uma bênção que nós recebemos ou queremos receber. E aí eu queria pensar nisso com você, né? Então, servir a Deus simplesmente por aquilo que Ele é, há uma dificuldade. Ou servir a Deus por aquilo que Ele nos dá.
como bênção material, casa, emprego, dinheiro, um carro, saúde, principalmente nos dias de hoje, e etc. E aqui, quando eu estava preparando esta reflexão, eu me lembrei de Delino Marçal, que compôs uma música com o título Deus é Deus. Talvez você já tenha escutado essa música, já conheça. Uma parte dessa música diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. E em outra parte da música, ele declara: não o adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E é bom que entendamos que a palavra de Deus, ele diferencia duas ações do seu caráter, do caráter de Deus. Ou seja, os atos de Deus, ainda que sejam bons e maravilhosos, não podem substituir a revelação do seu caráter. Então, há uma diferença daquilo que Deus faz para aquilo que Deus é. E amar a Deus por aquilo que Ele nos dá significa amar a Ele por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. É importante a gente pensar nisso. Porque se as nossas motivações para amar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, estiver atrelado ao que Ele vai nos conceder, né? Numa ideia de eu troco, né, com Deus, ou seja, eu dou um serviço para Ele, eu trabalho fazendo qualquer atividade na igreja, eu vou resolver um problema para a igreja e tudo mais, pensando no que Deus vai me trazer como resultado. Então, isso é uma motivação equivocada. Nós precisamos reconhecer de que Deus ele é digno de ser amado, servido, adorado, simplesmente porque Ele é Deus. Na oração que nós fizemos agora há pouco, vocês devem ter ouvido que eu estava declarando alguns atributos de Deus, né, na oração, quando eu dizia: Tu és santo, eterno, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, imanente, imutável, perfeito. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Mas, queridos, vivemos um evangelho totalmente, ou muitas vezes, humanista, antropocêntrico e cheio de motivações terrenas, materiais. E nesse sentido, a motivação pela qual muitas pessoas amam a Deus se baseia no amor motivado pela troca de algumas bênçãos. E que sejam de preferências materiais. Sabe, irmãos, não é errado a gente estar reunido em oração e pedir pelas necessidades nossas. Não é? Pedir que Deus nos dê saúde, pedir que não é errado. Mas quando nós olhamos para todos os pedidos, ou grande parte dos pedidos que são feitos nesses momentos de oração, é só nessa direção, para pedir bênção material. Eu quase não escuto nesses momentos, e isso não é de agora, isso já tem muitos anos aí, né, na minha trajetória. É difícil a gente escutar as pessoas dizendo assim, ó, eu quero que vocês orem para que eu tenha mais desejo da presença de Deus. Para que eu seja como o salmista Davi, no Salmo 42, que diz, assim como a costa anseia pelas águas, por ti suspira a minha alma.
Esse desejo por Deus deve ser a nossa preferência. As bênçãos dele vêm como consequência, vêm como resultado do nosso desejo de estar na presença do Senhor. É importante a gente estar classificando a ordem de importância da nossa oração. Senhor, eu prefiro a Ti do que as Tuas bênçãos. Essa precisa ser e deve ser a nossa motivação correta, não é? Então, enquanto fluem os favores de Deus, quando nós oramos nesse aspecto das nossas necessidades materiais, enquanto estamos sendo abençoados, enquanto temos a graça de Deus aí de ser suprido com saúde, com dinheiro, com emprego, com família saudável, enfim, tendo todas as nossas necessidades supridas, isso nos deixa muito satisfeitos. Quando fluem esses prazeres, ou aliás, esses favores de Deus, tais pessoas se mantêm próximas dele. Algumas pessoas continuam assim, porque está ganhando. Porém, quando cessam, quando passamos pelo vale, pelo deserto, né, pelas dificuldades, pelas limitações econômicas, de saúde, ou coisa desse tipo, muitas pessoas acabam desistindo de se relacionar com Deus. A vida já não é mais tão agradável de se viver, porque deixamos de ser, digamos aí, providos de algumas necessidades. Daí surge uma pergunta, nessas circunstâncias que nós precisamos estar trazendo uma reflexão para nós. Será que nós amamos ao Senhor porque Ele nos dá as coisas materiais? Ou amamos ao Senhor porque Ele é o nosso Senhor e Salvador e porque Ele é soberano e o meu Deus, a quem eu dedico com motivação correta a minha adoração e o meu serviço e o meu amor? Deus é a pessoa que mais você ama? Na terça-feira nós pensamos alguma coisa aqui sobre guardar no coração a palavra do Senhor. E eu dizia na terça-feira aqui que quando nós adquirimos uma coisa que tem um valor imenso, que nós damos o maior valor, nós procuramos guardar no melhor lugar, no lugar mais seguro, onde nós podemos ter total tranquilidade de que nós não vamos perder. E, sabe, amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento das Escrituras, trazido pelo próprio Jesus. E quando Jesus expressa isso, ele expressa com plenitude de autoridade, porque ele amava o Pai acima de qualquer coisa. Então, se olharmos para a vida de alguns servos de Deus, e aí você pode estar incluso nessa lista, veremos que eles amam a Deus e amaram a Deus, não porque ele os abençoavam ou abençoam com riquezas materiais e saúde, mas porque ele é o Deus da aliança, o Deus da paz, o Deus da grandeza, o Deus da majestade, da dignidade de ser adorado, bendito e amado. E aí, certa vez eu disse para uma irmã que ela tinha uma dificuldade de entender se a gente podia medir a nossa fé. E eu disse que pode. A gente pode medir a nossa fé. A nossa fé, ela é do tamanho da disposição que eu tenho de negar a mim mesmo em amor a Cristo, em obediência à sua palavra, em viver para o louvor da glória de Deus, em amar independente da circunstância, em adorar pelo que ele é e não pelo que ele faz ou deixa de fazer.
Não importa se tem, digamos assim, todas as coisas à nossa disposição, de alimentação, de proteção, ou não. Deus é digno de ser adorado. Até porque Ele está com a gente em toda e qualquer situação. No momento de fartura ou de escassez. No momento de perigo ou de segurança. Ele é aquele que nos ama incondicionalmente. Eles amavam e amam a Deus por aquilo que Ele é. E é exatamente isso que vemos na vida de Jó, quando vamos ler o seu livro. Ele reflete sobre o sofrimento e a paciência com louvores e adoração àquele que o trouxe nu do ventre de sua mãe. E ele diz: não importa se eu estou vestido ou se eu estou nu, não importa se eu estou com saúde ou com doença, não importa se eu tenho recursos ou estou aí sem nada. Deus é digno de ser adorado, exaltado e bendito. Nesse mesmo episódio da vida de Jó, a sua mulher chega para ele e diz assim: diante de tudo que você tem passado, você ainda adora a Deus? Ainda serve esse Deus? Abandona esse Deus e morre. Esta é a ordem dela, ou o pedido dela. E Jó não abre mão de adorar e de servir por amor a esse Deus. Jó dizia em total consciência e maturidade: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Temos o exemplo verdadeiro de uma pessoa que ama e adora ao Senhor Jesus pela excelência do seu ser, não porque ele simplesmente abençoa com bênçãos materiais. Quando nós vamos de novo olhar a vida de Jó, a Bíblia diz que Jó se levantava todos os dias de madrugada, ainda sendo ele o homem mais rico daquela região, do Oriente, naquela época. E ele se levantava todos os dias de madrugada, oferecia sacrifício pelos seus filhos, se porventura os filhos dele tivessem pecado contra o Senhor. E ele oferecia sacrifício. No seu momento mais difícil de dor e de doença, Jó passa por um tempo bem difícil e bem complicado. Não entende, não compreende aquela circunstância que ele está fazendo. No entanto, ele não abre mão de estar na dependência de Deus. Ele pergunta e questiona Deus em todo momento o porquê ele está passando por aquilo. Aí lá no final, ele vai, depois de ter passado por toda a situação, no capítulo 42, ele vai dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir. Os meus olhos, mas agora os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Jó novamente. Eu imagino que Jó continuou adorando e servindo esse Deus até chegar na presença eterna de Deus. Que possamos refletir se de fato amamos ao Senhor como Jó, que olhava não para as coisas que Deus lhes dava, mas para a excelência do ser de Deus. Ou, se nós o amamos e nos relacionamos com Ele, com Deus, porque Ele nos dá coisas terrenas para a nossa sobrevivência. Se este for o nosso caso, ou o nosso conceito de relacionamento com Deus, estaremos numa grande enrascada. Por quê? Porque este não é o relacionamento que Deus quer cultivar conosco. Um relacionamento por interesse. Um relacionamento para que eu seja abençoado economicamente. E agora eu me lembro de um episódio, como pastor,
e aí eu já estou encerrando. Eu me lembro de um episódio que eu estava chegando na igreja, em que eu estava pastor naquele momento, umas 7, 8 horas da manhã, e chegou uma senhora que eu nunca tinha visto, aquela mulher, desesperada, chorando, e eu chamei ela para o gabinete para a gente conversar, e na conversa ela disse assim: Deus tem que me dar o que eu combinei com ele. E eu disse: mas como assim? Não estou entendendo. Ela disse: não, eu fiz uma campanha de vários dias, dei dinheiro, fiz um combinado, eu cumpri tudo direitinho, mas o resultado que eu busquei não veio, não apareceu. E eu disse: eu lamento, senhora, mas Deus não é obrigado a retribuir nessas circunstâncias. Deus, ele é Deus. Ele deve ser adorado por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Simplesmente isso. Nós somos resultado da graça, da misericórdia do Senhor. Salmo 104 diz que quando Deus não quer que um ser vivente ele continue vivendo, ele corta o fôlego de vida e esse ser expira e volta ao pó, o que era antes. Mas Deus, ele é aquele que renova a face da terra diariamente, trazendo seres novos, seres vivos. Porque o Espírito de Deus faz esse renovo. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Deus faz isso porque Ele é poderoso, gracioso, misericordioso. Não porque eu mereço, porque eu tenho mérito, porque eu sempre faço as coisas boas para Ele. Então, ame ao Senhor pelo que Ele é. Ele já te salvou, por sinal. Ele já te amou de maneira incondicional. Ele já fez você conhecer a sua graça e a sua bondade. Ele merece, por sua santidade, pureza, majestade, soberania. Ele é digno de que você o adore por essa motivação. Que ele derrame graça sobre nós para que amemos, para que o amemos por aquilo que ele é e não por aquilo que ele nos concede. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus venha também revigorar a sua esperança e que a alegria do Senhor seja a tua força, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida com o entendimento, com a consciência, com a reflexão da forma correta que você deve amar e adorar esse Deus. Ele é digno de que você o adore em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. E se de repente você precisa tirar alguma dúvida, nós estamos aí à disposição. Entra em contato comigo para que a gente possa conversar e tirar alguma dúvida e conduzir você a um entendimento melhor da dignidade de Deus ser adorado, celebrado, pelo simples fato daquilo que Ele é. Não importa o que você tenha ou o que você não tenha de bens materiais. O importante é que Deus é digno de ser adorado por aquilo que Ele é. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.